Bom, entrando na parte do investimento em si, Werner, até tocou informações aqui da Tribuna que você me passou. Você disse que olha tanto small caps quanto também as empresas grandes. Mas por que você foca em small caps? Você enxerga que tem mais retorno lá? Não teria também mais risco? Como é que você faz essa questão? Então, eu invisto em ações desde 83, tá? Então, na minha vida, a gente foi acumulando experiência, né? De onde eu ganhei, onde eu perdi, onde foram as melhores oportunidades, né? Então, a gente foi aprendendo fazendo, tá? Bom, eu ganhei dinheiro com que empresa? Que tipo de empresa? E vou te passar uns dados aqui muito interessantes, né, em relação a isso. Nos últimos 20 anos, né, o Morgan Stanley World Small Caps, que eles pegam de todo o mundo, teve um retorno anual de 10% ao ano. O MSCI World, né, que são todas as empresas, né, do mercado, 6,5%. E eu estava lendo, sempre leio, né, com a minha Bíblia, um livro do Jeremy Siegel, que é professor em Wharton. Ele pega 200 anos da Bolsa Americana, desde 1802 que tem. Nossa. A Bolsa Americana rende 6,5% ao ano. Se eu olhar nos últimos 20 anos, bate com 6,5%. A inflação nos Estados Unidos é 3%. Então, a Bolsa, né, americana bateu a inflação em 3,5%. Né? Então, o small caps, ele rende mais do que. Não adianta. Depois a gente pode explicar o porquê. No Brasil, vamos olhar o Brasil. Então, o índice small caps foi criado em abril de 2008. Tá? Então, de lá para cá, ele rendeu 128%. E o Bovespa, né, 50%. Olha a diferença com crise, né, teve lá o Lehman, todos os problemas que estamos enfrentando. O small caps rendeu mais, não só no mundo, mas no Brasil também. Mas aí pegando essa questão, até porque quem assiste aqui a gente, a maior parte das pessoas quer fazer o investimento sozinha. Sim. E elas ouvem essa parte. Poxa, então essas empresas no longo prazo rendem muito mais do que um Itaú, do que uma loja Renner, pelo que foi visto ali em questão de dados. Isso aí tanto pegando horizontes de 5 anos quanto de 25 anos. E 5 anos eu já considero que é um prazo longo de investimento. A maior parte das pessoas que acompanham a gente aqui investem há 2, 3 anos, alguns vão começar agora. Elas absorvem isso que você falou, Werner. Vou investir em small cap. Sim. Aí o pessoal que absorveu isso comprou médios. Já tô vendo a merda acontecendo. Comprou um monte de small caps que subiram muito, só que depois caíram 80%, algumas caíram 90%, tiveram quedas colossais. E aí quando algo cai 90%, apenas para que a pessoa volte para o ponto inicial, tem que subir 900%. E vocês têm posições concentradas também, pelas informações que eu vejo aqui. Vocês podem ter até 20% do fundo em um único papel e 40% por setor. Como é que você faz para se proteger nos momentos de queda? Ou você olhou que nem olha muito a parte macro, olha mais a empresa e acredita, não, se eu comprar a empresa boa, ela não vai cair tanto quanto essas, né? Você pode dar uns exemplos do que aconteceu em fase de queda com o fundo, por exemplo? Ele foi muito para baixo, variou muito? Não, o fundo, né, que foi agora uma experiência de queda, foi na pandemia, tá? Então a gente teve uma queda que chama-se, o nome técnico é drawdown, né, que ele cai. Então a gente caiu, deixa eu ver aqui um dado que nós levantamos, caímos 42,6, se não me engano, basicamente próximo ao próprio mercado. Então assim, ele não caiu mais do que o mercado. Mas quando ele voltou, eu vou dar o dado aqui, ele caiu 46, e em 7 meses após a queda, ele recuperou 74%. E 14 meses depois da queda, ele subiu 133%. Então, na verdade, quem não fez nada acabou no lucro. Né? Em 7 meses ele recuperou tudo, e nos 7 meses depois que ele chegou no ponto zero, né, da perda, ele subiu mais 59%. Né? E o que a gente fez nesse período? Na verdade, a gente escreveu logo no início da pandemia, que é algo estranho no ar, né, e a gente já tinha percebido. O Fred falou, não, você está exagerando. Eu falei, não, eu estou vendo uma coisa aqui muito estranha. Né, e a gente acabou reduzindo o fundo de 22 empresas na época para umas 15. O pessoal fala, não, mas diversificar não reduz o risco? Não, porque você não consegue ter controle sobre 30, 40 empresas. Então, o que a gente fez? A gente concentrou, né? E algumas empresas que a gente não conhecia tão bem, a gente acabou saindo totalmente. Hoje, pra você ter uma ideia, eu acho que a gente está num ambiente muito estranho, né? Muita coisa acontecendo, guerra, juros subindo, recessão, né? Pandemia não acabou ainda, energia, né? Crise energética. Então, hoje a gente tem 92% dos nossos fundos somados, todas as carteiras, né? Concentrado em apenas 10 empresas. Então, eu estou muito mais concentrado, mas assim, não coloque todos os ovos numa cesta só, né? Não faça isso. Assim,
Talvez, mas eu quero ter uma cesta e não 10 cestas. Você está tomando conta da cesta. Eu levo no colo essas cestas, né? Eu levo no colo, eu cuido, não ponho aqui atrás, na carroça, vou levando um monte de cesta lá, né? Que é isso, você tem um monte de cesta, né? Vai cair uma cesta, né? Vai quebrar os ovos. Quando você guarda poucos ovos numa cesta com veludo, ela está protegida. É que você está botando o ovo no microscópio também. Você tem uma gestão sobre a sua cesta que a maior parte das pessoas não teria. Porque o cara que assiste a gente é o médico que quer investir nas horas vagas, aí ele vai diversificar bastante. No seu caso, que só faz isso, tem uma equipe para só fazer isso. Se ele quer fazer isso, quer diversificar, invista num fundo, né? Invista no ETF, a gente tem um ETF também, porque assim, as pessoas não conseguem ter o conhecimento que nós temos, a proximidade das empresas que nós não precisamos insider, mas eu falo com empresa, falo com conselheiro, falo com acionista, é o nosso trabalho, nosso dia a dia, como é que um médico, uma pessoa que não está exercendo, como é que você imagina, eu vou ser médico? Eu vou ler medicina e vou operar alguém? É isso que é o contrário, né? Então eu recomendo que as pessoas sim, investam em ações, tenta aprender, tenta fazer o melhor que você pode, né? Invista num fundo e compare se você vai bem ou não. Se você for muito bem, ótimo, você tem habilidade, talvez faça isso só. Na linha que você falou, eu sempre costumo dizer que assim, o investidor, eu acho que ele tem e pode, obviamente, investir por conta própria no mercado acionário. É até interessante para que ele conheça, entenda como é que é a dinâmica, comece a ter o conhecimento de fato de como aquilo se comporta. Mas eu acho muito improvável que ele venha a ganhar mais dinheiro operando ali do que com a principal função dele. Então, se ele é advogado, provavelmente ele vai ganhar muito mais dinheiro. O alfa dele, em receita dele, vai ser muito maior investindo o tempo dele na advocacia, se ele for médico na medicina, do que necessariamente com o conhecimento de mercado financeiro, que você tem aqui o Werner com quase 4 décadas olhando isso e fazendo isso. É muito difícil. Então eu sempre dou essa dica. Vai lá, quer operar sozinho? Separa uma parte pequena, pega 5, 10%, opera. Os outros 90% dá na mão do especialista. Um gestor de um fundo que faz aquilo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tenho certeza que já acordou de madrugada porque teve crise na China para poder olhar dado. Tenho certeza que já olhou lá fora, independente de operar lá fora ou não. Passa o dia inteiro fazendo isso. É muito importante essa vou falar uma coisa dura aqui, tá? O pessoal vai me matar, assim. Não tá gravado, na pior hipótese a gente edita. Não, assim, eu falo, né? O pessoal fica bravo, mas quem não conhece contabilidade não deveria investir em ações. 90% dos analistas não sabem contabilidade. Vou dizer, 90% dos economistas, dos analistas não sabem contabilidade. Porque hoje ele pega tudo feito, né? Alguém fez, o sistema fez, ele olha tal, ele não sabe contabilidade. Como é que um cara que não sabe contabilidade vai analisar bem as empresas? Porque a empresa, os resultados vêm da contabilidade, é básico. É a base de tudo é a contabilidade. Se não entender os números, a sacanagem que as empresas, que a empresa faz, press release ou release, ela só põe o que ela quer. Sim. Não tem nota explicativa, não tem E ela detalhe, costuma botar, né, o que é mais interessante para ela. Mais interessante, pô, EBITDA, né? Mas, que é uma, desculpa aqui a palavra, mas é uma porcaria EBITDA, tá? Então quem olha... O que é o EBITDA? O EBITDA é o lucro operacional da empresa, né? Que é receita, menos custo, menos despesas administrativas de vendas, mais depreciação. Ele soma depreciação. Mas o que é depreciação? O pessoal não sabe contabilidade. Depreciação é uma reserva que você tem que fazer, né? Que o governo, né? Todo mundo permite que você jogue uma despesa, mas que ela não é caixa. Por quê? Porque é o mínimo que eu tenho que guardar no meu caixa para me investir nas minhas máquinas, nos meus ativos, na reposição. Então, se eu não fizer uma reserva, ou não poupar o meu lucro, se eu pagar o imposto de renda, se o meu lucro sem a depreciação, eu estou consumindo o meu caixa. Não vou ter dinheiro para reinvestir. Só que o analista, como você soma a depreciação de volta, você esquece que ela tem que investir. Então é fake, né? Se eu gasto 100 para fazer uma máquina, eu investir, e o meu EBITDA é 100, né? Na realidade, né, o que eu gero de caixa é muito menos, né? Porque eu tenho que tirar a depreciação, porque eu vou gastar minha depreciação em algum momento. Né? Então é um índice horrível. Sim. Quer olhar algo parecido? EBIT. O que é EBIT? Né? É o lucro depois da depreciação. Eu tiro fora a depreciação. O que a gente olha na Trígono é um outro conceito que em inglês chama-se NOPAT, Net Operating After Tax. Então é o tal do EBIT, né? Um lucro menos depreciação, eu tirei depreciação, eu gastei. Menos o imposto de renda. Porque o imposto de renda vem e tira do teu lucro, não vai sobrar. A partir desse NOPAT, né? Nesse lucro operacional depois da depreciação e do imposto de renda, que eu vou ver se eu pago dividendos, se eu invisto, se o meu capital de giro, o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer com o dinheiro. Então esse é o conceito que a gente usa na Trígono. E não é o EBITDA, né? Que é um conceito totalmente equivocado. Não, o contábil fica muito longe do real no final. E lógico que a empresa quer mostrar o EBITDA, né? Mas não mostra a realidade, que é o quanto que ela está gerando de caixa. Mas não é só isso, né? A geração de caixa é muito mais do que isso. Mas conceitualmente é isso.
o lucro operacional, depois que eu tirei da depreciação, que eu vou gastar esse dinheiro, e depois que eu paguei imposto de renda, porque não tem como escapar. A partir daí, eu vou ver se a empresa gera caixa, né? Tem recursos para dividendos, para investir, para crescer. E a gente acredita que o small caps, né, o índice small caps ou investimento em small caps, ele está muito relacionado com crescimento. Por que small caps anda mais, rende mais do que as large caps? Porque ele consegue crescer mais porque você precisa menos dinheiro. Itaú, Petrobras, Vale, Bradesco, para dobrar de tamanho, vai dobrar de tamanho? Daqui quantos anos vai demorar? Se dobrar de tamanho. Empresas pequenas, né? Tem quantas que dobram de tamanho rapidamente? Outra coisa importante, cuidado com a IPO. Werner nunca investiu na vida dele em IPO. Nunca. Não teve uma exceção? Nunca? Nenhuma exceção. Primeiro, você não conhece a empresa. Segundo, que eu aprendi, eu trabalhei no seu site, eu sei como é que é. Eu trabalhei do outro lado. Assim, as empresas veem no mercado o melhor momento dela. Ela sabe, puxa, cheguei no pico. Não, é lógico isso. Eu sei que eu vou vender no melhor preço possível e o banco vai ganhar. Quanto mais ele vender, quanto maior o preço, ele vai ganhar mais. O banco está com a empresa. Os bancos, eu trabalhei 25 anos em bancos, o banco trabalha para a empresa e não para o investidor. Guardem isso. O banco, o cliente perene da empresa o cliente é a empresa, é muito maior que cliente, pessoas físicas, pequenos. Então, guarde isso na cabeça. Banco de investimento trabalha para a empresa e não para as pessoas, tá?